O que a gente pode falar aqui hoje é o sertanejo tomou uma posição comercial. A gente sabe disso. A música de vocês, ela pode criar essa proporção comercial. Eu acredito que não vai haver mais o que houve nos últimos 40 anos, assim, talvez, de ter, assim, unanimidades, né? Tipo, o rei Roberto Carlos, né? Porque não vai mais haver também uma potência midiática, como foi a Globo, assim, que onde 95% da população estava assistindo a novela das 9, cuja trilha sonora era daquele artista ou outro artista. Eu acho que hoje vai ser mais grupos, nichos, né? Então vai ter a sua tribo, vai ter a tribo do folk, vai ter a tribo do rock, a tribo do sertanejo, a tribo do funk, do pop, etc. E com as suas interseções, né? Pessoas que gostam das duas coisas e tudo. Eu vejo o sertanejo... tem de tudo também, né? O sertanejo, ele tem eu vejo ele como uma importância que tem que dar o seu mérito ao atual, principalmente quando a gente vai ali para Goiás, é que ele trouxe de volta a coisa da rodinha tocar violão. Porque a caixinha da JBL estava eliminando os músicos, né? Pelo menos quando você vê uma Marília... Como surgiu Marília Mendonça? É aquela menina de Goiânia ali que sentava no barzinho com as amigas e escrevia no guardanapinho e fazia suas canções, né? Então não tem como a gente falar que a Marília Mendonça é comercial e tudo, né? Ela cantou o que ela ouviu, e passou a melhor das intenções dela e tudo mais. Então, assim, cai naquela do Tião Carreiro, não tem a boa e não tem a ruim. Eu acho que o comercial está em todos os estilos. Hoje... mídia é comprável, né? Então, assim, você compra fama, né? Você não compra beleza, mas você compra fama, né? Bota 3 milhões numa música lá pra tocar na rádio, se aquilo não vai entrar no ouvido das pessoas, é claro que Sim, vai. sim. Então, assim, realmente compete muito, com orçamentos muito grandes. É o que as gravadoras faziam, né? A gravadora que tinha esse poder antigamente, hoje... está um pouco mais na mão do próprio artista, dos empresários, né? Os empresários controlam muito, tem o show business, tem o circuito de tocar, mas eu acho que cada um vai ter seu espaço, né? A internet trouxe um pouco essa certa independência aí. A internet vem ganhando força cada vez mais, né? O programa TikTok é um desses exemplos, vamos dizer dessa forma. Exato. E aí o que a gente pode analisar é o seguinte: conforme a internet vai ganhando força, ela abre esse leque para a diversidade cultural. Exato. Eu acho que nós tendemos a ir para esse lado de mais opções, vamos dizer assim, e menos unanimidade, menos aquele cara assim, igual existiu, assim, aquele cara, né, o rei, né, vamos dizer assim, o Elvis, aquele cara que é muito acima dos outros. Acho que vai ser mais... Depois também, por exemplo, dentro do sertanejo mesmo, tem muito sertanejo aí que toca rock and roll, cara. Sim. Toca rock and roll, então... O Matheus, da dupla Jorge Matheus, ele fala, eu sou apaixonado pro rock, eu vejo meu pé no rock. Então... O próprio Almir. Almir. Eu falei, eu ouvindo rock. E volta naquela lá de trás, né? Não é o estilo, é a intenção, né? E dentro do sertanejo, o próprio Jorge Matheus aí, conheço ele, sou amigo deles, o Matheus é um apaixonado pelo rock, e a intenção que ele passa é essa tanto que eles permeiam, estão aí até hoje, estão clássicos aí. É difícil alcançar aquilo ali, Edson Hudson, o Hudson é totalmente um guitarrista completo, o cara manda muito. Exato. O Hudson é um grande... Exatamente. Agora, dentro desse cenário num todo, Zé, na minha concepção, eu tendo o senso crítico de fora, eu acho que o verdadeiro artista, não desmerecendo nenhuma das categorias, é o artista completo. É o artista que compõe, o artista que canta e o artista que toca. Pode as pessoas falarem que não, mas eu tô falando que é a minha forma de enxergar. Sim. Porque às vezes o cara só cantar a música que foi entregue para ele, ok, não tem problema nenhum, mas ele compor uma música é algo que saiu dele, o gol de placa. Ele tocar a música dele é uma outra questão. Então tá tudo dentro da essência, e né? o cara que canta, então já...
Aquele que só canta, é um gol de pênalti. Um gol de pênalti. E o outro que não canta, que só tem a tecnologia, aí ferrou. impedido. Tá impedido. Porque tem Vamos tudo levar isso pra dentro do linguagem do cenário. futebol, é. Não, porque você vê que hoje a indústria musical, a questão eletrônica, a gente não vai entrar em estilos musicais. Mas o cara, ele não tem Cara, hoje, trabalho algum. Cara, um amigo meu mandou 20 músicas que ele fez na IA, da inteligência Sim. artificial. Ele mandou 20 músicas. Cara, eu falei, tem umas bonitas, cara. É. Se você mexer assim, trocar algumas palavras, e ele, tanto que ele falou, Zé, você quer entrar nessa parceria? Eu falei, não, eu não quero, cara. Cara, Me sinceramente, desculpa, eu não quero porque eu não sei a implicação que isso vai dar, eu não preciso disso. Não sou contra quem faz, mas eu particularmente não quero. Então, cara, o cara pediu para mim, dá um tema aí. Eu dei o tema para ele, cara. Não deu 10 minutos, ele mandou a música. e bonita. Cara, eu fiquei, não Você sei. falou, caramba. Fala uma coisa, Falei, a eu vou última parar. coisa que você precisa hoje, pra você ser famoso, como o artista, cantor, Sim. é ser bom. É a última coisa. Sinceramente, um Autêntico, empresário com né? O dinheiro. artista tem que ser autêntico. É, exato. Mas eu falo assim, no cenário de shows, então, Você tem que ter dinheiro, como você mesmo no cenário mencionou. de shows, os empresários são tão fortes, cara, que ele faz sucesso quem ele quiser. Entendeu? Se tiver a grana, Se tiver a grana, ele não precisa saber cantar mais. Porque o barulho que ele fizer no microfone, a inteligência artificial já bota a voz de Conserta, quem for, já conserta ali, não tem mais ninguém desafinado. Entendeu? É aquilo ali. Então, por isso, eu acho que o autêntico vai ter um certo valor. É mais ou menos o que está acontecendo é o com que a câmera. esperamos. É o que esperamos, É o que- tomara. É o que Tomara. esperamos. Porque é igual tá acontecendo da onda de voltar o vinil e de voltar, inclusive, a fotografia. Sim. A fotografia. Sim. A Polaroid ali, a Polaroid a nossa ali. E aqui, então estamos rodeados. aqui. Exato. Porque, cara, o que vai acontecer? É isso que eu tô falando. Não sai feio, porque a música... Afinação é algo físico. É física, né? Você bater aqui, a corda tá afinada, é algo físico. Então, se o computador, o algoritmo, chega lá com os algoritmos, com tudo. Hoje, impressionante para gravar. Você faz um barulho sopra um negocinho aqui, sai um sax, né? Sai alguma coisa. Então, a que horas que o dedo vai sangrar? De tanto tocar, né? Qual que é a hora que vai sair o sangue? Eu acho que as pessoas vão ter saudade. Eu carrego isso nos meus shows. Fiz um show agora, Cidade de Barroso, e onde eu falo, eu apresento cada um da banda, eu dou aquele espaço pro cara da banda, cada um dos cantores chegar lá na frente, poder apresentar o seu som e tudo. E eu acho que as pessoas vão sentir saudade do autêntico, né? Com fé em Deus. Com fé em Deus, porque... Agora, e a poesia, né? Será que a inteligência artificial vai ser capaz de fazer aquela poesia se aquilo não machucou ele? Da forma como machucou alguém ou não inspirou ele? Da forma como inspirou alguém? Trazer essa emoção, essa essência, a energia, né? Que a música tem toda essa energia, né? Será que a gente já pode chamar de música reborn? Tem tudo isso também, né? Será que pode chamar? É quando você olha nos olhos da pessoa assim, e canta um verso que a pessoa sente. Isso aí é o nosso gol de placa. Como muitas pessoas falam, eu tenho uma música que chama Galho Seco. Quantas pessoas já falaram para mim e falaram, essa música salvou a minha vida. Isso aí. Galho Seco. Galho Isso Seco é Isso linda. é muito sério, cara. Roberto Seixas, um dos grandes covers do Raul, que já partiu, né? O Roberto Sim. Seixas, ele falou um dia comigo no camarim. Ele tinha perdido o filho. Falou que acabou a vida dele. Se trancou em casa, cancelou shows. Um amigo chegou, botou o fone de ouvido nele, escuta essa música aí. Ele falou para mim, contou emocionado, cara. Falou, essa música sua salvou a minha vida. Porra, cara, isso é uma bênção de Deus, cara. E eu já escutei isso. Outro dia um garoto me abraçou chorando, um moleque de 15 anos.
falou que eu era o John Lennon dele. Porra, cara. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Moleque chorando com o pai, me abraçando, falando que eu era o John Lennon dele. Porra, cara. Esse meu amigo da Bahia de Eunápolis, o Paulo, ele fala muito dessa música, Galhos Secos, né? Que quando a filha dele nasceu e aí a dificuldade que ele estava passando naquele momento. E aí ele falou, cara, eu me conectei com essa música me deu força e eu segui em frente. Você percebeu que eu justamente. cito ela na Iludido pela Casa? Vi. Quem já foi um galho seco, sem abrigo, Ah, sabe ele- a força Ele que fala, se eu tem, eu bom, percebi, eu tava olhando aqui, Ele cita o Garcia. poesia é muita conexão. Legal, É que as pessoas, eu falando, essa questão que não pode ser perdida, essa conexão, sim. É. essa essência. Eu tenho uma música que é Empatia, em que fala exatamente sobre isso. Eu escrevi essa música para um perfil que eu não apaixonei, mas eu desenvolvi uma empatia por essa pessoa. Era um perfil de Instagram que a gente gostava das mesmas coisas, não se conhecia, mas um curtia a foto do outro curtia, mas eu via nela assim, não sei, uma vontade de proteger, né? E eu fiquei viajando nisso muitos dias, assim. Antigamente era com um livro. Você lia um livro e você tinha a impressão de que você estava conversando com o autor, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o autor está te escutando quando você responde em voz alta o livro dele, né? Será que isso chega até ele? Né? E com essa menina chegou num ponto que eu falei com ela assim, falei, deixa eu te falar, tinha dia de eu ligar para ela, falei assim, você pensou em mim hoje? Depois de 3 meses, assim, por exemplo. Me tira só uma dúvida, porque eu tô escrevendo uma música que eu tô... Será que você pensou em mim? Porque hoje à tarde eu fiquei pensando em você. E será que isso de alguma forma chegou... Ela falou, eu penso... Engraçado que eu pensei no seu hoje também. Eu falei, cara, mas não é possível, né? Será que tem essa conexão? Essa conexão. E essa música fala bem sobre isso. E eu acho que a conexão com o público é dessa mesma forma. Tanto que as energias de um show pro outro muda demais. Assim, às vezes você faz um show para pouquíssimas pessoas, mas rola uma conexão impressionante, né, Zé? E às vezes você faz show para multidões. Eu acho que isso passa, de alguma forma. E, assim, dentro do cenário agora, o Zé, ele traz toda uma trajetória. E aí agora chega no Guito. Começo com o Zé e aí passo aqui pro Guito. Você sentiu que o público mudou muito de gerações para gerações com a sua conexão da música? Você acha que tá vindo um público jovem agora, tá acolhendo essa música? Como é que funciona? Olha, eu não sei se deve acontecer com a maioria, mas a gente sentir que vai passando de pai para filho, isso é um negócio muito romântico para os dias atuais. Eu falar, como eu vejo na maioria dos meus shows, famílias de pais, tios, avós com as crianças, que, isso aqui que te escuta desde... Isso é muito romântico para ser, sabe, nos tempos atuais, cara. Isso é inacreditável para mim, por exemplo. Isso é o meu alimento, sabe? Eu saio de casa para tocar, eu sei que as pessoas estão me esperando. Graças a Deus, quase todo lugar que eu vou tem uma mistura de gerações que não tem uma explicação lógica para isso. Eu não sou um cara que apareço na televisão, minha música é pouco tocada, não tem uma explicação lógica para quase todos os shows estar abarrotado de gente, a maioria esgotado, a maioria cantando minhas músicas. Isso é um negócio muito romântico para os dias atuais, cara. E esse é o meu alimento. Eu preciso disso aí, nós precisamos disso aí. Eu sempre tive na música esse foco de... Eu sempre pensei muito nisso. Eu acompanho os shows do Zé, a vários locais. Falei desse show lá de Sacramento. E eu tenho certeza que assim, minha música não vai ser para a maioria. Eu não vou ser que vai lotar estádios, vai lotar tudo. Mas eu sempre quis só apenas viver da música. Então, ter um público, um nicho, onde qualquer cidadezinha do interior que eu vá, vai ter ali 100 pessoas, 200 pessoas dispostas a pagar o ingresso para sentir as minhas músicas, para... Sabe, isso aí sempre foi para mim o meu propósito, né? Eu acho que não vai atingir a maioria mesmo, porque acho que a maioria está até sem tempo para escutar poesias,
para viver as coisas que a gente vive nas nossas músicas e passa. Cada vez mais pessoas se conectadas com essa loucura de internet, do consumismo de música de Spotify, te jogando outras coisas. A gente sabe que todos esses streams também pertencem a poucos grupos que controlam tudo, que vão jogar o que eles quiserem. A música vai pulando na sua tela, sem você querer, vai pulando outras coisas e tudo. É igual tá o telefone agora, você cita um assunto, dali a pouco tem um negócio tá te vendendo aquilo, né? A música é a mesma coisa, então... Mas, quando a gente faz um show e vê as pessoas pedindo a sua música, que tocou ela, e ela vai passar pro filho, né? Então, eu acho que vai ter essa tribo. Acho que ela até vai aumentar, passando de pai para filho dessa forma, né? Vai passando, nunca vai ser algo, aquele mega, aquele ultra, cara, que lota estádios, né? Aquilo, mas vou ter o meu público, vai ter o folk vai ter seu público, porque são os selvagens. Eu tô indo nessa sua linha porque eu penso da seguinte forma: nessa correria que você fala do cotidiano, de internet, dessa mega metrópolis engolindo todo mundo, eu acho que a mente, ela vai gritar por socorro. E acho que a música é o momento certo para acalmar. Que aí é poesia.